A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, com toda a sua família. Meu nome é Vladimir e quero compartilhar com você o Salmo de número 23 nesse dia. Esse é um salmo escrito por Davi. Vamos ler o texto e deixe que o Espírito Santo já comece a falar com você. Deixe o Espírito Santo falar ao teu coração nesse momento. Eu creio da parte de Deus que Deus manifestará a tua presença na sua vida tremendamente através dessa reflexão. Diz assim o Salmo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amados, este salmo foi escrito pelo rei Davi, como nós já vimos. Mas Davi era homem como eu e você. Às vezes, quando nós falamos a respeito dos grandes personagens da Bíblia, nós às vezes enxergamos esses personagens como super-heróis. Mas não, são homens, foram mulheres, como eu e você. Homens e mulheres que eram totalmente dependentes de Deus. O Salmo 23, ele diz que o Senhor, ele fala do Senhor, o nosso grande pastor. O meu pastor, o teu pastor. É isso que este Salmo diz sobre o Senhor, o nosso pastor. Então eu quero trazer para você uma reflexão sobre esse cuidado, sobre essa direção, sobre essa presença e esperança que nós podemos encontrar no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa jornada do Salmo 23, Davi, ele descreve Deus como uma ideia, não como uma ideia distante. Davi descreve Deus não como algo muito distante, muito longe, não, mas como um pastor presente. Irmãos, Deus é presente. A presença de Deus é maravilhosa e ela está disponível para mim e para você em todos os momentos. Basta apenas acessar a presença do Todo-Poderoso. Ele quer que acessemos a sua presença. E essa jornada vai falar de provisão. Nada me faltará. Isso demonstra confiança no cuidado de Deus. Deus é quem provê tudo na minha e na tua vida. Mas Ele não só provê, Ele também dá descanso e direção para a minha e para a tua alma. Pastos verdes, águas tranquilas e caminhos justos. Pastos verdes, águas tranquilas, descanso, alimentação. Ele nos alimenta com a tua palavra. Águas tranquilas, Ele dá o melhor para mim e para você.
para descansar a minha alma, para descansar a tua alma. E caminhos justos. O Senhor tem caminhos justos para mim e para você. Os caminhos de Deus são perfeitos. Embora para mim e para você muitas vezes não pareça, mas para Deus Ele sabe exatamente nos guiar. E quando nós confiamos na sua direção, nós chegamos a pastos verdes, águas tranquilas, lugares de descanso. Mas também não só isso, mas Deus também, Ele traz presença no meio do vale. A segurança, ela não vem da ausência do vale, mas da presença do pastor. Então, se você está passando por vales, se você está passando por problemas difíceis, muitas vezes caminhos embaraçados, situações complicadas na vida, saiba que a segurança não vem da ausência do vale, mas da presença do pastor. Então, se Deus estiver presente na minha e na tua vida, irmãos, nós passaremos pelos vales e nós chegaremos ao lugar em que o Senhor preparou para nós. Mas também esse salmo fala de honra e abundância. Honra e abundância. Uma mesa preparada, unção e cálice transbordante. Uma mesa preparada, ou seja, te honrando na presença dos seus inimigos, mas também unção e cálice transbordante. A abundância de Deus na minha e na tua vida, a abundância do Espírito na minha e na tua vida, a abundância do Senhor para mim e para você, é isso que Ele tem. Mas também não só honra e abundância, mas esperança. O salmista diz que bondade, de misericórdia e comunhão com Deus. O Senhor é quem vai trazer esperança para mim e para a tua alma. Ele é bom, Ele é misericordioso e nós podemos ter comunhão com Ele. Isso é esperança. Você não está só, eu não estou só. Nós podemos esperar em Deus. Quando ele diz que o Senhor é o meu pastor, no verso 1, ele está falando da confiança. Ele está falando que essa confiança começa por reconhecer quem conduz a sua vida. Quem conduz a sua vida hoje? É Deus, através do Espírito Santo? Ou às vezes você tem tentado conduzir a sua própria vida? O que o texto revela? O pastor conhece, o pastor alimenta, o pastor protege e conduz. Davi transforma essa imagem em uma declaração pessoal. Meu pastor. Observe, meu pastor. Ele me conhece, ele me alimenta, ele me protege e ele me conduz. Ele é o meu pastor. Se você deixar o Senhor ser também o teu pastor, certamente Ele será. Uma pergunta para a nossa reflexão. Em quais áreas temos vivido como se tudo dependesse exclusivamente de nós? Talvez na área do trabalho você acha que tudo depende de você. Talvez na área familiar você acha que tudo está dependendo de você, então tudo recai sobre você. Você tem tentado assumir toda a responsabilidade de tudo. Será que nós não devemos fazer a seguinte pergunta? Onde preciso reaprender a confiar? Eu preciso reaprender a confiar. Quando eu acho que eu sou o salvador da pátria, quando eu acho que eu sou o salvador do mundo, eu procuro fazer tudo, de tudo, e me dou numa situação que muitas vezes será prejudicial para a minha alma, para a minha vida, para a minha saúde. Então, confie mais.
Confie mais no Senhor. Entenda que nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, é o Senhor quem pode te dar realmente a resposta. Você não é obrigado a fazer tudo. Você não é obrigado a ser perfeito. O Senhor não requer de nós perfeição. O Senhor requer de nós obediência, arrependimento das falhas. O Senhor requer de nós que sejamos santos. O Senhor não requer de nós que nós sejamos perfeitos para nunca mais pecar. Até pelo contrário, nós somos seres humanos. Estamos sujeitos ao erro, estamos sujeitos às falhas. Isso não é justificativa para pecarmos, mas nós somos limitados e o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a mim, o Senhor conhece a você e sabe exatamente quais são as nossas limitações. E aqui embaixo diz assim: fé não significa possuir tudo o que desejamos, mas descansar no cuidado daquele que nos conduz. Isso é fé. Fé não é eu pedir e as coisas aconteçam, não. Fé é descansar no cuidado daquele que nos conduz, mesmo quando o que nós pedimos não nos é dado. Às vezes pedimos algo e não alcançamos. E aí tem diversos fatores, às vezes porque pedimos mal, pedimos para o nosso próprio deleite, como diz a palavra de Deus. Mas a verdade é que fé é descansar no cuidado daquele que nos conduz. Ou seja, confie no Senhor, independente da situação. Não olhe para a situação. Olhe para Deus, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. No ponto 2 vai falar sobre descanso, restauração e direção, versículos de 2 a 3. Deus não apenas supre, Ele conduz e restaura. Preste atenção nisso. Verdes pastos. Verdes pastos. A imagem de provisão e descanso. Há momentos em que avançar exige primeiro parar e ser restaurado. Verdes pastos é uma imagem de provisão e descanso. Mas há momentos em que avançar exige primeiro parar e ser restaurado. Então pare, não viva correndo, não viva preocupado demasiadamente com coisas que vai prejudicar a tua saúde. Águas tranquilas. A direção do pastor conduz à paz, não necessariamente à ausência de problemas. Então, a direção conduz à paz, não necessariamente à ausência de problemas. Problemas virão na minha e na tua vida. E nós precisamos ter sabedoria de Deus, precisamos ter graça para passar por eles. Veredas da justiça. Deus restaura a alma e também corrige a direção. Olha que maravilhoso. O Senhor restaura? Restaura. O Senhor nos dá direção? Nos dá direção. Mas também corrige essa direção. Consolo e obediência caminham juntos. O Senhor corrige a nossa rota. O Senhor tem um caminho mais excelente. E muitas vezes nós estamos trilhando um caminho que nós achamos que é um caminho bom. Mas estamos muitas vezes sendo guiados pelo nosso próprio coração, pelo nosso próprio interesse, pelas nossas próprias convicções, mas não pelo caminho da vereda da justiça, mas não pelo caminho de Deus, porque Deus restaura a alma e também corrige a direção. O consolo e a obediência caminham sempre juntos. Para a nossa reflexão, minha rotina tem permitido que minha alma seja restaurada e minha direção seja examinada? Rotina. Irmãos, precisamos ter uma rotina com Deus. Se Deus não estiver na nossa rotina, nós vamos ser levados pelo nosso coração, pelos nossos desejos,
E não vamos permitir que a nossa alma seja restaurada. E nem que a nossa direção seja examinada. Então nós precisamos deixar Deus entrar na nossa rotina diária com o Senhor. Acordar, orar, buscar ao Senhor logo pela manhã, ler um versículo da palavra de Deus, meditar naquele versículo e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim neste versículo hoje? Qual é a lição que eu devo aprender hoje, Senhor? Qual é a direção hoje para esse dia, Senhor? Porque possa ser que Deus tenha uma direção diferente para você, mas você não consegue enxergar, porque muitas vezes você está sendo levado pelo teu coração. Aqui nesse slide nós vamos ver o seguinte: no vale a presença muda tudo. Olha o que diz o verso 4. O texto muda de ele para tu. No vale, a relação se torna ainda mais próxima. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Salmo não promete a ausência de vales, promete companhia, proteção, correção e consolo durante a travessia. No vale, a presença do Senhor muda tudo. Quando nós entramos pelo vale, mas entramos com Deus, nada temeremos mal algum, porque Ele, o Senhor, está conosco. Observe esse ponto número 4, uma mesa em meio à oposição. Uma mesa que o Senhor prepara. A presença de adversidade não impede o cuidado e a honra de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós somos confrontados com o inimigo, nos confronta. Muitas vezes nós somos confrontados diante de alguém. Mas isso é uma adversidade, adversidades na minha vida que acontecem comigo e com você. Mas a presença de adversidade não impede o cuidado e a honra de Deus. Uma mesa em meio à oposição. O que é uma mesa preparada? Deus pode sustentar seu povo mesmo quando as circunstâncias em redor permanecem difíceis. Você está na mesa, o Senhor está com você na mesa, os seus inimigos estão olhando para você, mas o Senhor está na mesa. Se o Senhor está na mesa com você, os inimigos podem olhar para você. Os inimigos podem até colocar as carrancas para fora. Não tem problema, o Senhor está na mesa. Quando o Senhor está na mesa, Ele sustenta a mim e você, a mim e a você, mesmo com circunstâncias difíceis ao nosso redor. Cabeça ungida. A imagem comunica acolhimento, honra e cuidado. O pastor recebe e trata o seu convidado com dignidade. Eu me lembro sempre do Espírito Santo quando fala-se de unção. O Senhor, Ele nos ungiu com o teu Espírito. O Senhor nos acolheu, Ele nos honrou. Ele nos deu todo o cuidado. O nosso pastor, ele recebe e trata o seu convidado com dignidade. O Senhor nos trata. O Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados. Mas antes Ele concedeu misericórdia e nos deu do teu Espírito, ungindo a nossa cabeça. Cálice transbordante. A linguagem aponta para a abundância, não apenas sobrevivência, mas gratidão pelo cuidado recebido. Ou seja, o Senhor sempre tem abundância para mim e para você. Com Deus, as coisas sempre vêm abundantemente. O Senhor sempre faz abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. É isso que diz a palavra. A pergunta então é: eu consigo perceber a provisão de Deus, mesmo quando ainda existem conflitos ao meu redor? Preste atenção. Eu consigo perceber a
provisão de Deus, mesmo quando ainda existem conflitos ao meu redor. Tem conflitos. Mas e a provisão? Você está vivo, você está com saúde, as coisas estão caminhando na ordem na tua vida. As adversidades vêm, os problemas vêm, mas perceba primeiro a provisão de Deus, o que Ele já está fazendo na tua vida, o que Ele já fez e o que Ele ainda fará. Observe a provisão do Senhor para a tua vida. Quinto, bondade e misericórdia até o fim, todos os dias da minha vida. O Salmo termina olhando para frente. O Salmo não termina ali, olhando para trás, para os problemas, não. Termina olhando para frente. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Davi não diz que todos os dias serão fáceis. Ele afirma que em todos os dias a bondade e a misericórdia de Deus continuarão presentes. Ou seja, isso nos dá uma ideia de proteção sem fim. Proteção diária. Todo momento, em toda ocasião. Porque a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. E ele diz: habitarei na casa do Senhor. A esperança final não está apenas nas bênçãos recebidas, mas na comunhão contínua com o próprio Deus. Habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver, significa comunhão contínua com o próprio Deus. O Salmo começa com o pastor e termina na casa do Senhor. Toda a jornada aponta para relacionamento. O Senhor quer relacionamento conosco, amados. Aplicação para a nossa vida. 5 perguntas para encerrar a reflexão. Preste bem atenção em cada uma delas. Tenho reconhecido Deus como pastor ou apenas procurando sua ajuda nas crises? Tem gente que só procura Deus quando as coisas vão mal, quando a situação está crítica. Nós precisamos reconhecer Deus como pastor, diário, e não apenas nos momentos de crises. Segunda pergunta: o que hoje está roubando o descanso e a paz da minha alma? O que hoje está roubando o descanso e a paz da minha alma? O que está preocupando você? O que está fazendo você ter insônias? O que está deixando você cansado, afadigado, preocupado, estressado? Pense nisso. Será que não é momento de confiar mais e deixar na mão de Deus? E parar de se preocupar com algo que você não tem controle? Que você não pode fazer nada a respeito? Deixe na mão de quem pode fazer. Deixe na presença de quem pode fazer. Deus pode fazer. Pergunta número 3. Qual vale estou atravessando e como a presença de Deus muda a minha forma de enfrentá-lo? Qual é o vale que eu estou atravessando nesse momento? E como a presença de Deus muda a minha forma de enfrentá-lo? Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Irmãos, tem vales que nós atravessamos e são inevitáveis. Mas a palavra de Deus nos dá esse alerta. Qual vale estou atravessando? E como a presença de Deus muda a forma de enfrentá-lo? Se Deus estiver na minha vida, na tua vida, o vale pode existir, mas a forma como nós o enfrentaremos vai mudar, porque Deus está conosco. A pergunta número 4. Que sinais de cuidado e provisão tenho deixado de perceber? A saúde, a vida, a alegria, a família. O Senhor cuida de nós.
o transporte, quando você está indo trabalhar, às vezes você vai... Eu trabalho numa empresa que eu preciso ir de carro trabalhar e ando 220 km por dia. Eu vejo o cuidado de Deus, a provisão de Deus todos os dias. Eu percebo. Porque quantos acidentes que eu já vi, quantos acidentes acontecem no trajeto, mas comigo nunca aconteceu nada, pela misericórdia de Deus. Eu vejo o cuidado de Deus, cuidando, provendo tudo. Número 5. Minha esperança está somente na solução dos problemas ou na comunhão com Deus? Se você focar somente na solução dos problemas, você não consegue comunhão. Porque você vai pensar, poxa, eu penso em Deus, mas os problemas continuam. Nem sempre os problemas vão ser resolvidos todos de uma vez, ou serão resolvidos. Mas a comunhão com Deus é algo presente, é algo que vai te ajudar, é algo que vai ajudar você a passar pelos problemas, que vai ajudar você a atravessar os momentos difíceis da sua vida. É a presença e a comunhão com Deus que fará você ficar firme. Tu estás comigo. Essa é a segurança central do Salmo 23. A presença. O Senhor está comigo. Eu espero que o Senhor possa ter falado com você nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, e que você possa confiar mais no Senhor, que você possa realmente entregar a tua vida ao Senhor, confiar nele de todo o teu coração. É fácil? Não é, mas é perfeitamente possível. Mas como faremos isso? Com a comunhão, com a presença, buscando a Deus em oração, lendo a tua palavra todos os dias e declarando biblicamente que o Senhor é o teu pastor. Declarando todos os dias, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Que Deus possa te abençoar, derramar grande bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.